tipos de silêncio, né? Então, existe o silêncio, né? Por exemplo, de um processo de autoconhecimento, né? Aí, especialmente, dois tipos a gente coloca, né? O silêncio por conta de uma terapia e o silêncio de uma iniciação, né? Porque tem um tempo para as informações que brotam poderem ser comunicadas, né? Comunicadas. O desenrolar terapêutico, né, no caso, né, e o autoterapêutico também, né, que nós estamos falando, porque quando a gente está fazendo ali um processo de iniciação, brotam determinadas coisas, sejam em sonhos, ou sejam elas durante as nossas meditações, que elas precisam de um tempo para assentar, e o assentar também precisa de um tempo para que a gente possa interpretar, se for para ser interpretado, ou simplesmente aquelas informações que brotem, elas possam ir para o lugar correto, ou se dissipar, né, ou se resolverem de uma maneira tranquila. Então, essa parte, a parte mais terapêutica e também a iniciática, ela também tem ali os seus momentos nos quais a gente precisa guardar, né? Guardar até que aquilo ali possa ser resolvido. Isso aqui a gente já fala bastante lá em especialmente duas partes lá no, no livro Conversando sobre o Moitian, até vou mostrar aqui para vocês novamente, né? Que é esse aqui, deixa eu ver aqui, conversando, tem aqui, essa parte aqui, ela está lá na parte 4, página 192, que fala aqui sobre a terapêutica, né, mas é sempre bom entender também, né, que quando é na parte terapêutica, né, tem aquela questão do silêncio em si, né, da conversa, da pessoa poder conversar com a outra no sentido de que, eu já entendi, já passei por esse processo, então eu posso dar aquilo que eu tenho, né? E aí aquilo que está lá no tópico 40, que é o sentido do silêncio mesmo, né? Que é o sentido mesmo esse de que é sempre falado até nas escolas esotéricas, né? Que é isso, né? É um processo que a gente entra, as informações começam a brotar e eu preciso de um tempo para que aquilo ali se assente, né? Mesmo informações muitas vezes vêm em sonhos, né? E sonhos quando é um processo que a gente está assim mais no processo iniciático, no processo terapêutica, né? Muitas vezes eles vêm em, em trino, né? Eles vêm em três, assim, ou três, ou quatro, ou mais, né? Depende de cada caso. E eles vêm expressando uma determinada ideia ou uma fase que eu estou ultrapassando. Então, eu preciso sempre anotar, eu preciso sempre guardar aquilo, né? Por que eu preciso guardar, né? Porque quando a gente dá a informação pela metade e solta ela, né? Quando a gente solta aquilo ali, a gente vai como coloca aqui nesse exemplo, né, como se tivesse um balãozinho que ele precisava se encher completamente e estourar para passar para uma outra fase. E aí, se a gente fala daquilo, a gente deixa o balãozinho esvaziar, não passa para fase nenhuma, não entende nada, e aí só troca uma informação que não que fica sem um sentido e sem o seu descortinar completo. Da mesma maneira, numa iniciação, né? Então, esse que é o interessante, assim. Porém, existe, né, o silêncio deve ser sempre medido também, né, porque tudo sempre tem esse meio termo, né, precisa de inteligência, porque uma coisa é conversar sobre o que está brotando para ser resolvido, e outra é uma troca de ideias que é necessária para a partilha de sentimentos, né, partilha de sentimentos, ou seja, eu não vou me tornar um ser recluso, fechado, né, sem nunca mais expressar aquilo que eu sinto. Não é esse o caso também. Né? É o caso simplesmente de entender quando é um processo interno que ainda precisa de um desenrolar ou quando é algo que eu simplesmente, sim, preciso trocar, preciso expressar aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo, né, aquilo que me agrada ou não, porque senão aí justamente vira repressão, vira conflito. Né? Então, é um assunto que é muito importante, isso também explica, como eu disse, né, aquela questão ali da quarta-feira, né, de que às vezes a gente coloca ali ou uma música, né, música clássica ou alguma música dessas que tem muito na internet, que às vezes elas em vez de nos trazer o silêncio da música, no sentido de silenciar nossas emoções, elas podem nos remeter a alguma lembrança, e na hora da meditação da quarta-feira, por exemplo, isso não teria bem o sentido, né? Porque ali
a gente está tentando entrar num patamar totalmente diferente, né? Então não caberia. Cabe sim informações que venham por meio da meditação, que aí a gente pode processar e até analisar a questão musical mesmo, mas em relação a uma data, a um marco, né? Mas justamente para entender se aquilo era algo que nos trouxe felicidade ou tristeza. Então são coisas distintas, mas que vale sim sempre uma boa análise, né? Então eu acho que esse questionamento que veio aqui nos trouxe bastante entendimento, né, sobre essa questão mesmo de como muitas vezes a gente não percebe, mas deixa que o nosso humor, o nosso ânimo, né, a nossa força se vá por conta de algo que pode ser simplesmente entendido, né? Quando a gente deixa algo que é um gatilho, entrou assim desavisado, a gente tem que tentar analisar, né? Analisar. Então, a partir desse momento, não tenham medo, né? Não tenham medo das músicas, não tenham medo de arte, não tenham medo de nada, mas simplesmente tentem entender o que brota, né? Porque se algo brotou, é porque tem algo para ser trabalhado, né? E se aquilo ali teve um significado diferente, não é mais a minha vibração, não vai mais me trazer um sentimento negativo, não vai comprometer mais o meu estado mental, de ânimo, de espiritual, seja lá o que, né? Porque é uma outra coisa. Então, é importante a gente entender essas diferenças aí, né? Porque alguns ficam assim, não vou mais escutar música, não vou mais fazer tal coisa, não quero mais isso ou aquilo porque contamina. Contamina nada, né? Tá brotando algo que precisa ser analisado. Se o teu interno está integrado, tu só está no mundo, pode aproveitar o que quiser, pode ver o que quiser, sem que brotem determinadas sensações que aparentemente baixem a tua vibração, quando na verdade está fazendo brotar o que está ali escondido, né? E isso que está escondido precisa ser trabalhado, tá?